Buenos días, chicos y chicas. Hoy nosotros vamos a hablar sobre los cuentos. Então, como vocês viram, eu postei 2 vídeos para vocês assistirem que estava falando sobre os contos em espanhol. Então, agora eu vou dar uma pequena explicação, certo? Sobre aqueles vídeos que eu postei. Primeira coisa. Los cuentos, pelo nome a gente já sabe que a gente está se referindo a quê? A conto, né? O que é um conto? É uma história, está contando uma história, certo? Então, quais são as características desse conto? É o que a gente vai descobrir mais à frente, certo? ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración breve que relata una trama sencilla y con pocos personajes. Ou seja, o conto é uma narração curta, certo? Ou seja, uma historinha curta que é simples, é uma trama simples, não é muito complexa e tem poucos personagens em sua composição. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, a gente pode dar como exemplo, né? Como eu já disse no slide anterior, é uma narração curta, fictícia ou basada em situações reais. Então, ela pode ser tanto fictícia como baseada em situações reais. E qual é a intenção dela? Tem a intenção de entreter, impactar, divertir e ensinar. Então, tem essas 4 intenções. Pode ser só para você passar o tempo, pode ser para trazer alguma reflexão, divertir e ao mesmo tempo ensinar. ¿Cuál es la origen del cuento? Origem da humanidade. Desde que a humanidade surgiu, surgiram os contos, certo? Porque o ser humano sempre teve essa necessidade de estar contando as suas histórias. Então, o conto surgiu desde que surgiu a origem da humanidade com a linguagem verbal, certo? Como eu já disse anteriormente, necessidade é desejo de expressar acontecimentos. Desde a tradição oral, certo? Desarrollo de la escritura, desenvolvimento da escritura. Desde o desenvolvimento da escritura, os seres humanos costumam escrever histórias, né, para poder relatarem. Nuevas narraciones. Então, sempre tem uma nova narração envolvida nos contos. Quais são as características do cuento em seu modo escrito? Brevidade, concisión, elemento imaginativo e ânimo de moraleja. Por que um conto tem que ser breve? Para manter o leitor interessado até o final. Recordar e contar. Traduzindo, o conto é breve porque ele quer manter o leitor interessado até o final. Então, ele não vai ser um texto rico em detalhes, não vai ter um tamanho do romance, por exemplo, né? Que também é uma narrativa escrita em prosa. O conto ele vai ser bem menor, certo? Então, é uma história bem mais simples, com bem menos detalhes, com bem menos personagens, para poder a pessoa que lê poder recontar, recordar e contar, certo? Repassar essa história adiante. Ânimo de moraleja. Sempre no final de um conto a gente vai ter uma mensagem. No final, qual é a intenção dessa mensagem? Reflexión ao terminar a leitura. Então, sempre vai ter alguma coisa para você refletir no final sobre a história, certo? Las 3 partes del cuento são as seguintes. La introducción, desculpa pessoal, el nudo o desarrollo e el desenlace. O que a gente pode falar sobre a introdução? Es la primera parte del cuento. En ella se presenta quiénes son los personajes, el lugar donde ocurre la historia e la época ou el tiempo quando sucede la história. Vamos dar um exemplo prático, novamente de Chapeuzinho Vermelho, já que a gente pegou esse primeiro exemplo. Então, na primeira parte, Chapeuzinho Vermelho tem que ir, apresenta o Chapeuzinho Vermelho, a mãe, e ela tem que ir até a casa da sua avó, para poder deixar os doces, né? A cesta de doces. Então, isso seria a introdução de um conto. Formas de começar um cuento. Había una vez, em um lugar muito lejano, érase una vez, hace mucho tiempo. Então, a gente teve muito contato, pelo menos eu, quando eu era menor, né, pequena, com era uma vez. Quase todo conto começava com
Era uma vez no português, né? Nudo o desarrollo. Es la parte más larga de cuento. En ella se plantea un problema, se cuentam los sucessos que ocorrem para resolver o problema. Então, é aquela parte que a Chapeuzinho vai, de repente aparece quem? Aparece o lobo, né? E o lobo começa aquele jogo de adivinhação, né? O que é que você tem aí? Esse nariz tão grande, essa boca tão grande. Então, isso aí é o desenrolar da história, certo? Desenvolvimento. Algumas palavras que generalmente se utilizam em desarrollo son entonces, de repente y de pronto. Y los cuentos pueden finalizar de la siguiente forma. Al final, finalmente, cuando todo terminó y fueron muy felices y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Que é o desenlace da história, né? Ou seja, a última parte da história, del cuento, e se explica como resolveu o conflito. No caso do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau foi morto pelo caçador. Então, esse seria o final da história, né? Então, aqui nós temos algumas perguntas de exercício. Que é um cuento? A gente vai ter isso no primeiro slide, né? Qual é o origen del cuento? Quais são as partes del cuento? El cuento posee 3 partes. ¿Cuáles son? Un cuento es escrito en verso ou prosa. Ele é escrito como uma poesia, ele é escrito como uma narração, uma poesia escrita em verso, né? Aí vocês vão me dizer se ele é escrito em verso ou em prosa. Quais são as principais características del cuento? O que é que a gente tem no conto? Por que a brevidade é necessária em los cuentos? Por que é necessário que a história seja breve? Qual é a intenção de um cuento? Qual é a intenção final de um conto? Já has leído algum cuento? Qual? Escreva um pequeno relato em português sobre ele mesmo. Então, tá perguntando, você já leu algum conto? Certamente você já deve ter lido, quando você era bem menor, né? Ou até mesmo os contos mais adolescentes. Então, qual era esse conto? Faça um pequeno relato em português mesmo sobre esse conto, certo? Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvida e qualquer coisa vocês escrevem. Buenos dias.